Olá, voltando aqui então para a segunda parte da nossa aula sobre fracasso escolar. A gente encerrou na primeira aula falando um pouquinho da atenção que nós temos que dar agora para os jovens fora da escola, para a gente entender esse contexto daqueles que passaram pelo fracasso escolar, quais são os dados estatísticos que nós temos. E eu trago aqui alguns dados para você a respeito da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é uma pesquisa realizada pelo IBGE, que vem trazer dados para a gente de quem são esses jovens que estão fora da escola e as razões para eles terem abandonado a escola. Então, papel e caneta na mão, vem comigo. Aqui nós temos, então, dados da PNAD de 2019, PNAD Educação, a pesquisa ela é realizada com objetivos voltados para a educação, para colher dados a respeito da educação, que traz a seguinte informação. Mais da metade das pessoas, mais da metade das pessoas de 25 anos ou mais não completaram o ensino médio. Então, em 2019, nós tínhamos mais de 50% das pessoas acima de 25 anos sem completar o ensino médio. E quais são as características dessas pessoas? A maioria delas são negros. Olha aqui, quando a gente já começa a perceber, né, em termos de preconceito, exclusão social. Entre os principais motivos para a evasão escolar, os mais apontados foram 39,1% abandonaram a escola pela necessidade de trabalhar. Vejam aqui, que isso aqui se trata de um fracasso, mas não está relacionado a não aprendizagem, a déficit de aprendizagem. Não significava que o aluno não aprendia. Significa que ele tem que trabalhar, precisa de renda para a família e acaba deixando a escola. Falta de interesse, 29,2%. Veja bem, quando eu falo falta de interesse também não significa não aprendizagem, não significa que esse aluno não está aprendendo. Tem alguma coisa acontecendo naquela aula ali que não está despertando o interesse dele. Por que a gente fala tanto que é importante valorizar a experiência dos alunos, olhar para a realidade ao entorno da escola, justamente para que aquele ensino faça sentido para esse aluno? Então, a gente tem que parar sim para se atentar a esse ponto, porque se quase 30% dos jovens deixam de estudar por falta de interesse, será que o problema está apenas com esse aluno? Será que eu não tenho que verificar como essa aula está acontecendo? O que está havendo nessa escola? É de se pensar. Entre as mulheres, destaca-se ainda 23,8% é por motivo de gravidez e 11% por afazeres domésticos. Ou seja, o fracasso escolar, então, ele nem sempre vai se dar por uma dificuldade do aluno, ele acontece por questões sociais também. Logo, então, eu tenho que prover condições de forma que esse jovem ou essa criança não tenha que trabalhar tão cedo, manter ali a educação de forma a orientar essas jovens a não engravidar precocemente, dar condições desses jovens estarem na escola e não precisem se ausentar dela para realizar afazeres domésticos, muitas vezes naquelas famílias que são numerosas e eu preciso que a menina fique em casa para cuidar da casa. Percebam então como é bem detalhado assim, né? São vários pontinhos, não se trata de um problema apenas em si. O atraso, mais dados aqui estatísticos, o atraso ou abandono escolar atingia 12,5% dos adolescentes de 11 a 14 anos e 28%, 28,6% das pessoas de 15 a 17 anos. Entre os jovens de 18 a 24 anos, quase 75% estavam atrasados ou abandonaram os estudos, sendo que 11% estavam atrasados e 63,5%
não frequentavam escola e não tinham concluído o ensino obrigatório, nem tinham concluído o ensino obrigatório. Dentre outros indicadores, a pesquisa mostrou ainda que a taxa de analfabetismo está em 6,6%, o que corresponde a 11 milhões de pessoas, sendo que mais da metade, ou seja, 6,2 milhões, vive na região Nordeste. Ou seja, eu tenho um número de 6 milhões de analfabetos no Nordeste, sendo que a minha Constituição Federal garante o direito a todos de terem educação. Ou seja, são informações completamente incoerentes. Percebam, então, que a partir dos 18 anos, muitos são excluídos. E a gente deve voltar essa atenção. É por isso que esse tema é cobrado em prova, para justamente também perceber o quanto você estuda a respeito desse assunto, porque você vai ser contribuição na educação do país, justamente se você também se voltar para esses excluídos. Em 2019, 12,5% das pessoas de 11 a 14 anos de idade já estavam atrasadas em relação à etapa de ensino que deveriam estar cursando ou não estavam na escola. Quase 75% dos jovens de 18 a 24 anos estão atrasados ou abandonaram os estudos. Aqui, então, a gente consegue perceber que esses dados vão desenhando a nossa realidade e mostram que muitos estão fora das escolas. Quando eu trago esses dados numéricos para vocês, fiquem tranquilos que prova alguma vai te cobrar quantos, né, em dado exato de número, quantas pessoas estão ali excluídas do sistema, mas você tem que ter uma noção do todo, principalmente numa prova em que vai ter lá um texto para você interpretar. Então é importante se ter essa noção de que nós temos um número exorbitante de analfabetos ainda, e que, após os 18 anos, há um número altíssimo de jovens que abandonam a escola e muitas vezes abandonam sem ter concluído o ensino básico, né? A educação básica, o ensino obrigatório. Passagem do ensino fundamental para o médio acentua o abandono escolar, ou seja, entre o ensino fundamental, a gente não tem um abandono tão significativo, mas quando eu encerro o ensino fundamental e vou para o ensino médio, aí naquela mudança ali, a gente tem um alto número de defasagem escolar. E aí nós já conseguimos, né, saber o porquê. Uma, porque esse jovem, esse adolescente, ele já está entrando na fase adulta, muitas vezes ele tem que trabalhar. Às vezes ele até se mantém estudando e trabalhando, mas vai dando cansaço, às vezes a aula não está tão interessante e ele acaba abandonando. E por tantas outras circunstâncias de necessidades mesmo, jovens mulheres que engravidam e acabam tendo que cuidar dos seus filhos e se afastando da escola, logo se afastando da educação. Entre as mulheres de 15 a 29 anos, então, 27,5% não trabalham nem estudam, muitas vezes porque elas estão cuidando de suas crianças. Quais são os reflexos dessas desigualdades sociais, os reflexos desses dados na nossa sociedade? Uma inserção precária no mercado de trabalho. Veja bem, se esses jovens, então, não completaram o ensino, muitos ainda estão analfabetos, inclusive, principalmente no Nordeste, para onde que eles vão? Porque eles vão ter que trabalhar, eles já vivem em condições miseráveis. Onde que eles vão trabalhar? Eles não vão ocupar altos postos de emprego, não. Eles vão trabalhar naquelas situações precárias, de baixo salário, de exploração, muitas vezes até mesmo de escravização. Então, olha como vai refletindo. A gente tem que manter as nossas crianças na escola, tendo uma educação de qualidade, contribuindo com a sua formação, justamente para que quando ela chegue à idade adulta, ela vá trabalhar em postos de trabalho que lhe dê condições melhores de vida. Então, não é só pelo trabalho,
por ser um trabalho que é mais pesado, que exige mais, mas também para que essa pessoa tenha salários melhores, condições de vida melhores para ele e para sua família, e também para que ele seja contribuição e exerça transformação na sua comunidade, na sua realidade. Logo, quando essas crianças abandonam a escola, esses jovens, o que resta para eles são trabalhos de baixos salários, trabalhos que exigem mais força física, e aí vai sendo um ciclo vicioso, porque exige mais, esse jovem não volta para a escola dado o cansaço, e muitas vezes para ele já perdeu o sentido voltar para a escola. E é onde então eu vou multiplicando pessoas em condições de pobreza, sem educação, e a gente vai tendo aí essa desigualdade social que tanto assola o nosso país. Inserção precária no mercado de trabalho. Sem as habilidades necessárias para conquistar uma vaga no mercado formal, o mais comum é que esses jovens se ocupem no setor informal, sem direitos trabalhistas e com mais instabilidade. Uma vez que perdem o emprego, dificilmente voltam a estudar. Além das condições precárias de trabalho, nós temos então um número altíssimo de jovens trabalhando na informalidade, e essa informalidade acaba gerando muito risco social. Veja bem, se eu tenho um trabalhador que está ali trabalhando de forma sem registro na carteira, né, na informalidade mesmo, em que não tem os seus recolhimentos previdenciários, quando essa pessoa sofre um acidente, por exemplo, ela fica à mercê, ela fica ali às margens, no limbo. Não vai ter renda, estará doente, não estará trabalhando, e isso acaba, então, contornando todo um contexto de miséria que é muito prejudicial para a nossa sociedade. É quando, então, eu vejo famílias, crianças indo para as ruas, passando muitas dificuldades. Então, quando a gente preza por uma educação de qualidade, formação desse indivíduo, para quando ele se inserir no mercado de trabalho, ele tenha ali trabalhos que lhe dê rendimentos mais altos, que ele trabalhe no mercado formal, tendo seu registro em carteira, seus direitos garantidos e toda uma proteção, é justamente para prevenir que essa pessoa vire, né, se transforme depois uma vítima na sociedade, representando um risco para a sociedade. Voltando então a tratar especificamente do nosso tema, e não apenas das suas causas e consequências, a gente tem aqui uma citação do autor Reinaldo Fernandes que diz o seguinte sobre a evasão. A evasão, ela não é um ato repentino, mas fruto de um processo lento de desengajamento do estudante da escola. É preciso estar atento e agir preventivamente para que todo jovem tenha o seu direito de aprender e concluir o ensino médio garantido. É muito importante guardar, mas guardar mesmo. A defasagem escolar, ela não se dá repentinamente, de uma hora para outra. É fruto de um processo. Seja um processo de desinteresse, seja um processo de dificuldade, mas que tudo isso vai proporcionando o desengajamento do aluno. O aluno vai se afastando cada vez mais. E aí, a evasão escolar, ela vai ferir esse direito de aprender, que é de todos. Então, esse aluno, ele tem que ter condições de, ao menos, terminar o ensino médio. Pato, que é a autora que a gente já mencionou ali algumas telas antes, ela destaca a necessidade de questionarmos o discurso de que o fracasso é culpa do aluno ou de sua família e nos chama a atenção para a proporção muito maior dos determinantes institucionais e sociais na produção do fracasso escolar, do que problemas emocionais, orgânicos, neurológicos, rompendo, portanto, com as visões psicologizantes da carência cultural e das dificuldades de aprendizagem. Ela reforça aqui o que a gente já vem
falando, né, que o fracasso escolar ele não é culpa exclusiva do aluno e da família, como a sociedade já acostumou rotular. O fracasso escolar, muitas vezes, se não na sua maioria, ele se dá também pelo fracasso nas instituições, pelos fracassos sociais, de que vão perpetuando a desigualdade social ao invés de olhar para essa situação de forma humanizada. Aqui, então, um esquema para ilustrar, para que você consiga montar aí também o seu raciocínio para o dia da sua prova. Quando eu falo em defasagem escolar, então, eu tenho que ter em mente falhas nos critérios de avaliação e recuperação, dificuldades de aprendizagem, baixa qualidade de ensino e questões relacionadas à saúde, porque são possíveis. Qual a solução, então, para a defasagem escolar? Comprometimento e trabalho cooperativo. A educação deve se valer cada dia mais desse trabalho cooperativo. Não adianta apenas o professor, apenas a família, apenas o diretor da escola. Eu preciso de todos. Eu preciso da sociedade olhando para esses alunos, para essas crianças e jovens que são vítimas do fracasso escolar. Para Pato, existem 3 causas para as dificuldades de aprendizagem das crianças das classes populares, sendo elas as condições de vida da criança, a falta de adequação da escola pública para trabalhar com esses alunos em relação aos professores, a ausência de sensibilidade e de conhecimento da realidade vivida pelos alunos. E aí você deve perguntar, mas não ocorre o fracasso escolar em crianças aí, então, de classe média, classe mais alta? Essas crianças não têm dificuldades? Não é isso. É que os números, os dados estatísticos por meio das pesquisas indicam que o fracasso escolar ele é marcado pela evasão escolar em classes miseráveis, em classes em que estão, sim, sofrendo por conta das desigualdades sociais. Quando a gente pega crianças e jovens nas escolas particulares, é óbvio que tem algumas que têm, sim, as suas dificuldades de aprendizagem, as suas questões psicológicas, mas a gente percebe que a evasão escolar ela se dá num número muito maior nas escolas de periferia, nas comunidades populares que são marcadas pela pobreza. Por isso, então, que o Estado deve voltar a sua atenção a essas crianças, a esses alunos e se atentar aos detalhes institucionais, porque uma formação docente mesmo aos professores deve tratar desse tema. Tem que haver uma sensibilidade por parte das instituições a querer manter essas crianças e os nossos jovens nas escolas. Sobre o erro no contexto escolar, Jussara Hoffmann, que é a autora aí referência sobre a avaliação, ela diz que sucesso e fracasso em termos de aprendizagem parece ser uma perigosa invenção da escola. E aí eu já quero deixar aqui, o que é sucesso na escola? E o que é fracasso? Para a autora, é possível questionar os indicadores desses conceitos, que muitas vezes associam inadequadamente o certo ao bom e verdadeiro e o errado ao ruim e fracassado. A avaliação, ela é uma grande causa da evasão escolar. Quando eu faço a pergunta o que é sucesso e o que é fracasso, se for numa sociedade que encara a avaliação como mero instrumento de atribuição de notas, de classificação, eu tenho que sucesso é aquele aluno que tirou 10 ou aquele aluno que tirou de 90 para cima. O fracasso é aquele aluno que tira a nota abaixo da média, aquele aluno que tirou abaixo de 6, apenas considerando uma nota por meio de uma avaliação que não avalia nada. Então, a gente tem que rever esses conceitos de sucesso e de fracasso para verificar o que realmente está sendo medido, se realmente o conhecimento do aluno está sendo estampado naquelas avaliações.
E lembrando, por que a gente traz aqui tanto sobre avaliação? Porque a avaliação é uma das maiores causadoras da evasão escolar. O aluno ele vai ficando calejado, né? Ele tira nota baixa, é chacota dos alunos, o professor que já exclui mesmo, não dá atenção. Como que eu vou manter esse aluno na escola, num ambiente tão hostil, em um ambiente em que não o valoriza, em que ele não aprende? Então, é por isso que a gente trata tanto da avaliação aqui. E há uma chance muito grande de, na sua prova, a questão trazer um contexto de avaliação para tratar do fracasso escolar. Falta de um processo de acompanhamento. O fracasso escolar, ele sempre é marcado por essa falta desse processo de acompanhamento, que vai ser marcado pelas seguintes situações: desmotivação, baixa autoestima, não aprendizagem e as questões sociais que vão provocar a exclusão escolar. E aí a importância de se trabalhar na perspectiva da educação integral, de se trabalhar o todo no ser. Então, olhando para os aspectos sociais, olhando para os aspectos emocionais, uma criança em que ela está com a autoestima ali elevada, uma criança que está sendo valorizada, ela vai ter gosto de ir para a escola, onde ela pode se expressar. Agora, o oposto também é verdadeiro. Um aluno desmotivado, um aluno onde ele sofre chacotas, onde ele tem baixa autoestima, onde ele não consegue ver a razão daqueles conteúdos que estão sendo transmitidos, ele vai sendo minado. Além das condições sociais, é claro. Uma criança com fome, ela vai aprender, uma criança doente, com dor. Por isso que a educação não vai poder trabalhar apenas na esfera cognitiva e tem que se voltar para o emocional, o social também, para trabalhar no todo e dar condições de continuar nessa escola. Há também que se falar na consideração do erro, que promove a resiliência do indivíduo como algo natural no desenvolvimento e no processo de aprendizagem. No entanto, o erro nas tarefas escolares são expostos e inadmissíveis, o que produz exclusão de quem errou. Uma outra ressignificação aqui escolar. A gente tradicionalmente tem que o erro ele deve ser banido. O erro é inadmissível. E a proposta aqui é justamente valorizar o erro, dar o direito ao aluno dele fracassar, justamente porque isso vai levar ao seu crescimento, vai torná-lo resiliente. Então, vejam a mudança de perspectiva, são novos olhares mesmo, de valorizar o erro da criança, do jovem, trazendo para ele possibilidades de solução e não de exclusão. Agora, quando eu tenho um aluno que errou as questões, tirou uma nota baixa, é desmotivado, é excluído, ele não se sente pertencendo àquele lugar, o que ele vai fazer? Ele vai sair da escola, simples assim. Considera-se adequado que os professores trabalhem estratégias e mecanismos para fortalecerem a capacidade dos alunos de lidarem com suas dificuldades. Uma vez também que a escola não valoriza o erro, e sim que o erro é razão de fracasso, eu enfraqueço esse indivíduo. A ideia da escola também é formar esse cidadão para a vida, né? Não é apenas despejar conhecimento. Então, eu tenho que formar esse indivíduo resiliente, que, apesar das dificuldades que ele vai encontrar na vida, porque vai encontrar, ele deve se manter firme num propósito, não deixar cair por conta disso. Ou seja,
ele deve aprender a partir dos seus erros. Quando a escola valoriza o erro, ela está nada mais, nada menos formando esse indivíduo para ele entender que quando ele errar, ele vai poder superar, ele vai poder consertar, que acontece e que se ele pegar esse erro e aprender com ele, ele vai se tornar um indivíduo mais forte, mais habilidoso, mais competente. Isso que é interessante. A gente não pode ter uma visão estanque, que a escola só está formando ali para aprender português, matemática, história e geografia, não, mas também uma formação para a vida.